Sejam bem-vindos a mais um Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é, como bem sabemos, Luís Miguel Henrique. Olá, Viva! bem-vindo. Vamos uma vez mais para olhar para além do óbvio e se a rubrica se chama A Justiça e os Números, hoje vamos um bocadinho também à política, à justiça e aos números. O primeiro tema da semana é a entrevista dada pelo Presidente da Endesa Portugal ao Jornal de Negócios e à Antena 1, uma entrevista que tem dado muito que falar esta semana e em que Nuno Ribeiro da Silva falava dos custos do mecanismo ibérico para travar o preço da eletricidade e de aumentos da ordem dos 40% que podiam ser gerados na fatura dos beneficiários deste travão. O Primeiro-Ministro decidiu logo de seguida avançar com um despacho, onde é exigida uma espécie de visto prévio do Secretário de Estado da Energia às faturas que forem apresentadas pela Endesa nos serviços que presta aos organismos públicos. E, Miguel, este tema é um tema político, é um tema também que envolve contratos, que envolve justiça. Estamos a falar aqui de prestação de serviços e de um Primeiro-Ministro que assina um despacho que põe em causa os contratos assinados entre organismos públicos e uma empresa privada que lhe fornece esses mesmos serviços. Isto levanta ou não dúvidas legais? Bom, antes de ir diretamente às tuas questões, só falar um bocadinho de que, realmente sendo isto uma rubrica sobre direito e economia, hoje, e neste tema em particular, é impossível para passar ao lado da política e da política até geoestratégica. Há que saber e pensar e que saber até posicionarmos de que forma é que em tudo isto nós queremos estar. E quando queremos estar enquanto nação, se somos um país europeu e estamos dentro da NATO, saber se a que ponto e até onde é que queremos ser energicamente independentes e sofrer um pouco as consequências das causas que apoiamos. Porque não podemos estar apenas a falar que somos solidários e depois na prática, quando a conta nos chega, não está. Em relação a este mecanismo, isto basicamente tem a ver um mecanismo de proteção que a nível ibérico tem a ver com o mercado, com o mercado que existe da energia, o mercado grossista ibérico, em que basicamente desde maio, quer em Espanha, quer em Portugal, foi criado esse mecanismo, é a palavra, para de alguma forma proteger o consumidor do impacto que tem o aumento de gás ou falta dele na produção do quilowatt-hora. Posto isto, e em relação à tua pergunta em concreto, e agora vamos às questões jurídicas, juridicamente os contratos de prestação de serviços não são postos em causa. O que existe aqui é apenas uma das partes, neste caso o Estado, porque também ele é uma parte, acaba por criar um procedimento burocrático que num primeiro momento não tem nenhuma consequência jurídica. O que é que tem? Tem, para mais do que tudo, poderá vir a ter, no máximo dos máximos, uma consequência financeira no fluxo de pagamentos. Ainda assim, é uma iniciativa adicional a um contrato pré-existente. É acima do contrato, isto é, tu tens o Estado e a Endesa, e o Estado nas várias empresas que são contratantes nestes contratos de prestação de serviços com a Endesa, e depois tens a figura do mesmo Estado, supra-Estado, em que consegue de alguma forma pôr e dispor nas regras que põe. Então, no fundo não é ser árbitro, ao ser juiz em causa própria, mas anda lá perto ao definir, não consegue alterar as regras, apenas consegue moldá-las. E a questão, o impacto que possa ter, no máximo que poderá acontecer, é o impacto financeiro em relação ao fluxo de pagamento, porque eventualmente a fatura, em vez de ser paga ao dia 1 de cada mês, se fica à espera da assinatura do Secretário de Estado, do João Galamba, poderá ser paga a 10, a 12, a 14, a 18 e com isso começar a construir algum garrote ou algum constrangimento no fluxo de caixa da Endesa. Mas também não acredito que fosse essa a principal intenção. Há uma intenção política acima disto tudo, que é colocar claramente um sinal ao mercado, usando uma estratégia relativamente cíclica a que o governo de António Costa tem. Isto é, normalmente costuma ser forte um bocadinho com os fracos. Seria mais difícil fazer isto eventualmente com outros grupos, até nacionais, ou de alguma forma mais importantes, ou players mais importantes. Agora, claramente, e é engraçado que se nós formos ao site da Endesa, eu tive a curiosidade de ver hoje, já tinha visto ontem, se há alguma mudança existe. Quando vais ao site e vais procurar a informação sobre o mecanismo ibérico e sobre o que se passa, a página está em baixo. Portanto, a Endesa, de alguma forma, como teu aqui, Nuno Ribeiro, acho que se precipitou, mesmo tendo feito
aparentemente algumas iniciativas em relação a comunicar com a Secretaria de Estado o que é que iria ou não falar, não deve ter sido bem claro ou não deve ter dito tudo o que iria dizer, e de repente isto tornou-se um problema muito grande dentro de portas, ao ponto da Endesa ter que se ver retratar quase e recuar naquilo que faça, porque os impactos aqui, volto a dizer, mais do que até jurídicos, serão num primeiro momento financeiros, mas principalmente no políticos e ao termos da própria imagem da empresa. E isto é uma medida, digamos assim, avulsa, dirigida a uma só empresa? Aparentemente sim, na prática não. Isto é um aviso a todas as empresas, isto é, ela teve basicamente um foco, do ponto de vista imediato, ela tem claramente, imediato e direto, ela tem um protagonista na contraparte, que é a Endesa, mas António Costa e o governo não fizeram isto apenas por causa da Endesa. Fizeram basicamente, serviram-se desse peão para fazer um aviso a todo o mercado. E isto, sinceramente, é aquilo que eu acho que teve na mente. Não há, claro, sendo aparentemente um foco, uma empresa, mas é servir isso como exemplo para todos, dizendo, nós estamos de olho, não vamos permitir especulação e, particularmente, não vamos permitir que estraguem todo o discurso que nós montámos em tudo isto. Acima de tudo. E o que é que isto pode acarretar em termos de confiança das empresas em relação à figura do Estado? Bom, hoje em dia a figura do Estado e do Governo confunde-se um bocadinho e funde-se com a figura de António Costa. Eu acho que não há nenhum empresário em Portugal, e a este nível, a esta dimensão, que já não saiba, não conheça a personalidade de António Costa. E mesmo dentro do Governo, se nós pensarmos, com exceção de Pedro Nuno Santos, que de alguma forma teve a ousadia de enfrentar / confrontar, rapidamente recuou. De resto, nos últimos 10 anos, nós não nos recordamos de ninguém, mesmo Mário Centeno, no auge da sua posição enquanto Ministro das Finanças, quando começou a correr uma pista própria, muito rapidamente foi empurrado para cima para o Banco de Portugal. Portanto, a partir deste momento nós percebemos que António Costa é dono e senhor do governo, António Costa funde-se hoje com a imagem do que é o governo e do que é o Estado e, de alguma forma, independentemente da diplomacia que coloca muito na sua linguagem corporal e no que fala, é uma pessoa extremamente severa com quem o ousa enfrentar. A Endesa e Nuno Ribeiro sentiu isso na pele, mas outros também no passado fizeram. Portanto, dessa parte não há, quanto a mim, nenhuma surpresa. O que é que eventualmente isto existe? É que eu acredito que em relação à figura do Estado, nós começamos a ter em Portugal, e já é culturalmente e histórico, um problema grande que é a criação da dependência. Já havia dependência cultural e agora passa a haver uma dependência orgânica, uma dependência quase económica. E isso é de tudo o que não queremos que numa economia livre e de mercado possa existir. Isto leva-nos a uma outra questão. Este governo tem um discurso anti-empresas, até porque recentemente temos ouvido falar muito, por exemplo, na famigerada taxa Windfall Tax, taxa sobre os lucros extraordinários das empresas. Eu aqui quero fazer uma declaração de interesses, porque nós dirigimos a uma vasta audiência e, até hoje, pessoalmente, eu não consigo encontrar um sistema político melhor que a democracia e não consigo encontrar um sistema económico melhor que o capitalismo e a economia de mercado. E isso são fatores cumulativos, porque mesmo quando temos economia no mercado e não temos democracia, paramos num regime parecido com o chinês de capitalismo de Estado, que é aquilo que não gostaria de viver. Posto isto, eu defendo que a economia, o empreendedorismo, a recompensa do lucro e até a recompensa do risco e principalmente do lucro são algo que são ativos que devem ser promovidos. Portanto, sobre essa questão, nada a opor. Mas acredito também que não pode ser uma economia livre ou de um mercado perfeitamente desregrada. E é aqui que entra, eventualmente, o Estado enquanto figura de todos nós para criar. Isto dizendo que este windfall tax, traduzido à letra, a tradução à letra para português tem promovido algum desconversar. O que é facto é que a mim me choca, e a mim pessoalmente, enquanto cidadão, enquanto empresários, choca-me claramente que haja alguém a ganhar de forma excessiva, de forma injustificada, lucros
que não são decorrente do seu mérito, não são decorrente do risco do seu negócio, mas sim da desgraça alheia ou da desgraça do mercado. Portanto, a partir do momento em que o lucro não provém do mérito, não provém do negócio, mas de um fator extraordinário que ainda por cima provoca e acarreta consequências nefastas e gravosas para outros, eu acho sim que não me choca que haja eventualmente uma taxação extraordinária, onde o difícil, e agora é o outro lado da questão, onde o difícil é definir o âmbito, o scope, a própria periodização e eventualmente tudo aquilo que possa limitar para que de uma exceção não se transforme regra, que é o problema que acontece em muitos dos impostos em Portugal. Vivem aparentemente por um determinado período e depois dessa exceção tornam-se regra, e isso sim é aquilo que não convém ter. Muito bem. Esta semana cumpriram-se também, e vamos agora para o nosso segundo tema, 8 anos desde a resolução do antigo Banco Espírito Santo, que era um banco... famoso 3 de agosto de 2014. Famoso 3 de agosto de 2014. Era um banco com um peso relevante no país. Que instituição era aquela e que banco é este que existe 8 anos depois da resolução? Bom, à data, se pensarmos, o Banco Espírito Santo era um banco de origem e de gestão familiar, tradicional, altamente credível, sólido, mesmo voltado para a vida empresarial e para o apoio às PMEs e às empresas, que a determinado momento, por falta de compliance e por um deficiente modelo de governação, pela inércia até de muitos, e a necessidade de satisfazer dezenas de pessoas que viviam e gravitavam da própria família e não só à volta de todo aquele organismo, acabou por se tornar um instrumento de poder nas mãos de um só homem. E que com um pequeno número de capatazes, 2, 3, 4 pessoas à volta, conseguiram destruir valor que até hoje nós não conseguimos quantificar. E esta é a parte do problema. O que é o banco hoje? Hoje o BES continua a existir, mas hoje o BES é um banco em liquidação. O problema é que dali houve... chamado BES mal. Que é o único que existe BES. E a destruição até do próprio nome e da marca que existia. Dali deu origem a um corpo novo, que foi o Novo Banco. E hoje o Novo Banco é um banco com uma filosofia totalmente diferente. Se o Banco Espírito Santo visava particularmente um instrumento de poder nas mãos de Ricardo Salgado, o Novo Banco é não mais do que um instrumento de maximização de lucro, não importa como, nas mãos da Lone Star. Portanto, isso é exatamente aquilo que eu identifico como a principal alteração daquilo que é hoje o último legado do Banco Espírito Santo, enquanto Novo Banco, e aquilo que eu era até dia 2 de agosto de 2014. Estes 8 anos combinam também com a saída de António Ramalho da gestão da instituição. Que legado é que Ramalho deixa nestes anos no Novo Banco? António Ramalho seguiu-se a Stock da Cunha e a Vítor Bento. De todos foi claramente aquele que teve a capacidade de assumir a missão, no sentido mais literal do termo, que lhe era proposto. E eu aqui separo um bocadinho aquilo que era o cidadão português António Ramalho daquilo que é o profissional António Ramalho. E o profissional António Ramalho, se reporta aquilo que era o interesse do acionista e aquilo que lhe foi pedido, ele fez aquilo que lhe foi pedido. Basicamente, ele, naquilo que organicamente e estrategicamente lhe foi solicitado pelo acionista, ele fez o trabalho sujo que se impunha. Arrumou casa, limpou balanços, emagreceu estrutura, fechou balcões, utilizou até ao momento, até quando pôde, e ainda deixou lá parte por receber. Ainda hoje esta semana é notícias de que o próprio Novo Banco, se não receber os outros sensivelmente 300 milhões de euros que estão em falta do Fundo de Resolução, vai socorrer-se do mecanismo do Tribunal Arbitral que está à mão. Portanto, a partir do momento em que lhe foi solicitada uma determinada empreitada, António Ramalho foi o homem que quis levar à letra a missão que lhe era destinada. À custa de quê e de quanto, todos nós, enquanto consumidores financeiros e todos contribuintes portugueses, também estamos um bocadinho a pagar a conta. Mas isso, lá está, ao profissional António Ramalho, nada lhe pode ser imputado. Basicamente, ele fez a missão para aquele que foi contratado e para aquilo que lhe foi solicitado.
fez o trabalho sujo que havia para fazer novo banco, para que a Lone Star, mais tarde ou mais cedo, possa vendê-lo e ter o lucro que espera. Obrigada, Miguel. Está assim fechado mais um episódio do novo videocast de negócios Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Cá estaremos, Miguel, na próxima semana para mais um episódio. Até para a semana. Obrigado.